Olá, pessoal. Estou aqui para mostrar para vocês, através do vídeo, como vai ser aí o nosso passo um, tá? Então, a gente já viu aqui o passo zero, quando você recebe aí o projeto arquitetônico, é importante que você receba ele editável para que você consiga fazer o projeto de incêndio. Aí, caso a pessoa não tenha esse projeto editável, você vai ter que fazer. E aí são dois serviços, tá? Eu também trabalho com esse levantamento, um levantamento arquitetônico, quando a edificação não tem projeto de jeito nenhum. Quando a edificação já é construída, não tem projeto, aí a gente vai lá, faz a medição, faz o projeto para depois fazer o projeto de incêndio. Então, eu cobro pelos dois trabalhos. Aqui, às vezes, a edificação só não vai ter o projeto em DWG, talvez ela tenha ele impresso. Mesmo assim, você vai ter que pegar as folhas e redesenhar aí no AutoCAD. Então, também, apesar de que você não vai precisar ir lá medir, ou ir lá medir uma coisa e outra, né? Caso não tenha medida no desenho também impresso, você também vai ter que fazer esse desenho. Então, eu cobro pelos dois trabalhos. Então, é só atenção mesmo. Quando o cliente pede um orçamento, eu já faço essa pergunta aqui: vocês têm projeto arquitetônico em DWG? Aí ele fala: ah, não sei, não sei, acho que tem. Então, eu dou dois orçamentos, um com o projeto e um sem o projeto. Porque lá na hora de fechar, ele falar: ah, eu achei que tinha, mas não tem. E aí, você passou o preço de um serviço só. Então, eu faço assim: eu dou dois orçamentos. Quando ele fala que não sabe ou acha que tem, eu dou um orçamento não tendo o projeto, eu fazendo o desenho e o projeto de incêndio, constando esses dois serviços, e dou um orçamento só com o projeto de incêndio, que vai ser um orçamento menor, obviamente. E aí ele às vezes fica confuso, aí eu falo, olha, então você tem que me garantir que você tem o projeto. E peço ele para me enviar para eu fazer o orçamento. Assim eu vou ter certeza que ele tem o projeto, tá? Quando eu peço para ele me enviar. Aí, se ele falar que não tem, não conseguiu, então é o orçamento com os dois trabalhos, tá? Então, atenção nisso aí, para vocês não fazerem trabalho além e receber por apenas um. Aqui no passo um, a gente vai ver o primeiro passo realmente. Esse aqui eu destaquei como passo zero, porque isso aqui é lá no orçamento, gente. Esse passo aqui é antes mesmo de fechar. Tá? A gente faz essa análise, a gente pede esse projeto para o cliente, para ele enviar, para a gente estar fazendo orçamento, em cima dessa informação que ele vai nos dar. Então, se ele não tiver o projeto, vai ser um orçamento, se ele tiver, vai ser outro. Então, por isso que eu passo zero, a gente faz isso aqui lá no orçamento. Fechou o contrato com o cliente, assinou o contrato, ótimo. Então, nós vamos começar aqui, ó, no passo um, tá? Então, com o projeto DWG nas mãos, a gente vai iniciar aí com o passo um. E o que que é o passo um? Eu sempre coloco um resumo aqui embaixo, ó. O passo um é classificar a edificação e analisar as saídas de emergências. Então, aqui eu mostro como que vocês vão fazer essa classificação e como vocês vão calcular a saída de emergência, tá? Então, aqui abaixo no livro tá tudo explicadinho. Só que eu resolvi fazer o vídeo para vocês entenderem ainda com mais facilidade, tá? O livro, ele tá bem explicativo, tá numa linguagem muito simples, eu coloquei o mais simples possível para que fique bem entendido. Então, aqui, classificar a edificação e analisar a saída de emergência. Então, como que eu vou classificar a edificação? Olha, lá no site do Corpo de Bombeiros, a gente tem um decreto, que é o 47.998. Ele é da data de 1/7/2020. Com esse decreto, a gente vai fazer a classificação com ele e também com a IT 09,
de carga de incêndio. Então, a gente vai ver aí a IT09 um pouco mais para frente. Vamos agora focar no decreto. Então, a primeira coisa, eu vou lá no site do Corpo de Bombeiros. Aqui, gente, eu estou usando o site do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, certo? Mas, se você é de São Paulo, você vai procurar pelo decreto lá do estado de São Paulo. Ele sempre tem aí essa tabela de classificação. Talvez ela não esteja em nenhum decreto, talvez ela esteja lá na instrução técnica número 1. Então, você vai ter que fazer essa procura aí para achar esse decreto. É muito semelhante à tabela. Então, você vendo ela aqui, você vai conseguir identificar ela facilmente, se você achar, quando você achar ela lá no outro site. Aqui, ó, nesse acesso rápido, tá cortando um pouquinho o vídeo aqui, mas dá pra gente ver. A gente vem em projetos de prevenção contra incêndio e vamos ter aqui normas e legislação. Aqui a gente tem decretos, instruções técnicas, circulares, um monte de leis, de portarias que a gente pode consultar. Então, a gente vai vir aqui no decreto, aquele que eu disse para vocês, 47.998. E ele vai abrir aqui esse PDF para vocês. Esse decreto, ele tem várias considerações, tá? É importante que vocês leiam, que pode ser que tenham alguma consideração da sua edificação. E lá no final dele, a gente tem essa tabela, tá? Então, a gente tem esse anexo com a tabela de classificação. Através dessa tabela, eu vou classificar a minha edificação. Então, o exemplo que eu usei aqui no livro é o exemplo de um edifício comercial, onde eu tenho lojas embaixo e escritório em cima, algumas salas. Então, como que eu vou classificar essa edificação, sendo que eu tenho vários tipos de loja? Eu coloquei essa edificação justamente para que vocês aprendam mesmo a classificar. Porque geralmente, se vocês pegarem um prédio residencial, então vai ser só uma classificação. Vai ser um edifício residencial. Aqui não, aqui você tem várias classificações, você tem várias lojas. Então, você tem que classificar todas elas, tá? É uma edificação mista. A edificação que não é mista é muito mais fácil de classificar, ela vai ser uma coisa só. A mista, a gente tem que considerar todas as ocupações. Então, aqui a gente tem 5 ocupações, 5 lojas. Aí, eu coloquei aqui a loja 1, que vai ser de tecidos, loja 2, relojoaria, 3, sorveteria, 4, tapeçaria e a loja 5, uma vidraçaria. E aí, coloquei a metragem de cada uma delas aqui também. Lá em cima, a gente tem salas, tá? Então, a gente tem sala 1, sala 2, sala 3 e sala 4. Aqui também estão as suas áreas. E para a gente classificar isso aqui, a gente vai lá no decreto e a gente vai ver essa questão. Quando a gente trata de comércio, a gente já vem aqui logo para o grupo comercial. E quando a gente trata de salas, de local de prestação de serviço, a gente já vem aqui para o grupo D, que é serviço profissional. Então, com a prática, vocês vão familiarizando isso aí mais rápido, tá? Então, toda vez que é comércio, a gente vem já direto no grupo comercial e salas, algum local de prestação de serviço, a gente vem aqui serviço profissional. Então, tem aqui grupo comercial, tenho 3 divisões aqui, ó, C1, C2 e C3. Aqui, ele me dá alguns exemplos do que é cada uma dessas aqui, certo? Só que eu não gosto de classificar por aqui, porque aqui só tem alguns exemplos. Então, por exemplo, vidraçaria. Onde que eu colocarei vidraçaria aqui? No C1 ou no C2? Ficaria em dúvida, tá? Porque eu não tenho aqui o exemplo falando vidraçaria. Então, por isso que a gente vai olhar uma outra instrução também, que é a IT09, para a gente ver direitinho se ela é C1 ou C2. Então, a vidraçaria, ela pode ser um dos dois aqui. Como é vidro, a gente sabe que não pega fogo, eu apostaria no C1.
Só que para a gente ter certeza, a gente vai lá na IT09 para ter essa certeza, tá? Serviço profissional, a gente tem salas também. Então, a gente também tem algumas divisões, ó, D1, D2, D3, D4. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, agências bancárias, escritórios administrativos. Lá na nossa edificação são escritórios administrativos. Então, já posso classificar aqui como D1. Eu tenho certeza que são escritórios administrativos. Vai ter escritórios lá de engenharia, escritório de advocacia. Então, esse tipo de escritório é D1, tá? Então, vou colocar aqui como D1, as minhas 4 salas lá de cima. Porém, os comércios eu ainda não tenho certeza. E aí, para eu ter certeza, eu vou voltar aqui, lá nas instruções técnicas, no site do bombeiro, vou vir nessa instrução 09 aqui. Quando eu venho aqui nessa instrução, eu tenho aqui o anexo A, com várias edificações, ó, bem mais detalhado do que aquele decreto, tá? E aqui eu já tenho o nome do meu comércio, certo? E aí eu consigo achar, por exemplo, vidraçaria. Ver se a gente vai achar vidraçaria aqui, ó. Vidros, espelhos, vitrais. C1, tá vendo? Então, coloco lá vidraçaria, é C1, certo? Aqui no livro, a gente já tem enumerado lá na tabela, ó, cada um deles, tá vendo? Então, ó, lá na relojoaria, a gente vê que ele é do tipo C2. Sorvetes, a sorveteria vai ser C1. A tapeçaria vai ser C2. E a loja de tecidos, né, vai ser C2 também. E a loja de vidros vai ser C1. Então, aqui a gente já tem até a carga de incêndio, tá? Nessa tabela. Mas a carga de incêndio a gente vai ver posteriormente. Por enquanto, eu vou me atentar aqui apenas à classificação da edificação. Então, eu posso classificar, ó. Eu tenho C2, C1 e C2, tá? Tenho loja C1 e C2 aqui nesse meu pavimento. Então, lá em cima, nos escritórios, a gente já viu que são escritórios, então vai ser do tipo D1. Então, olha, notem, eu tenho 3 divisões aí de classificação. A minha edificação, ela vai ser do grupo C e D, nas divisões C1, C2 e D1. Certo? Então, assim, gente, eu classifico a minha edificação. Aqui ela já está classificada, tá? Essa aqui, ó, é a classificação. Grupo C e D, divisão C1, C2 e D1, tá? Então, aí eu já tenho a classificação da minha edificação. Pronto. Classifiquei a minha edificação. Então, essa aí foi a parte de classificação. Agora, a gente vai ver a parte de cálculo de população.